Estamos começando mais um podcast e nesse episódio eu trouxe o Lineker, que é o meu sócio, e a gente vai falar um pouco mais da Ultra, tá? Então, Lineker, por favor, para quem não te conhece, se apresente. Fala pessoal, meu nome é Lineker Brito, sou sócio aqui da Ultra e da Zemáximos. Como eu costumo falar para todos os clientes e amigos, né? Se não lembrar do Lineker, pode chamar de Brito que tá tudo certo. E o que você faz na empresa? Eu cuido de toda a parte da operação, né? A parte operacional da empresa, então eu faço a gestão ali de todo o nosso time da entrega da Ultra, da entrega da parte de assessoria e da parte também de outsourcing ali que a gente faz a terceirização comercial, né? Então eu costumo dizer que o Renan e eu, nós somos, né, uma boa dupla de sócios porque ele cuida de trazer a receita e eu cuido de manter essa receita dentro de casa. Eu sou o vendedor de sonhos e você é o pagador de promessa, né? É isso aí, basicamente. Na verdade, o Lineker faz a empresa funcionar, né? Eu trabalho ali mais voltado no comercial e no estratégico junto com o Lineker. A gente vai falar muito, inclusive, de comercial aqui. Mas também a gente vai se aprofundar na operação. E a ideia desse papo, né, da gente não ter um outro convidado e trazer você, é da gente falar como que funciona a jornada do nosso cliente, né? Porque a gente roda tanta coisa na empresa que muita gente não sabe, não consegue entender a dimensão do trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente vai contar aqui toda a jornada do nosso cliente, tá? E por trás dos bastidores, como que a gente faz isso acontecer. Por exemplo, como a gente atrai, né, os novos clientes, como a gente atrai os leads, quais são os canais de aquisição que a gente usa, qual é a estratégia dos anúncios que a gente usa, né? A estratégia dos vídeos, enfim, Isso. tudo que a gente está fazendo. Estratégia de venda, a estratégia de negociação, enfim, a gente vai mostrar tudo que a gente faz e contar também o porquê que a gente faz. Pois é, resumindo, se você quer entender como a Ultra funciona e como a gente consegue ser uma empresa que já está faturando alguns milhões aí por ano, acompanhe esse episódio aí que vai ser muito bom. Legal. E para começar, falando a dimensão da Ultra, né? A Ultra ela tem um pouco mais de um ano, né? A gente cresceu muito rápido, a gente teve que aprender a gerir esse crescimento muito rápido. A gente saiu em vários veículos de comunicação, né? Até hoje a gente participa a gente dá entrevista para veículos de comunicação. Palestra também. Palestras. A gente cresceu bem rápido, volume de cliente muito grande. A gente passou de 100 clientes ativos em poucos meses, né? O que fez a gente ter que aprender muito rápido, né? Tudo isso que estava acontecendo. E o curioso, né, que a gente trabalha com IA, só que a gente entendeu que a gente precisa de muita gente, né? A gente precisa de gente e dá muito mais trabalho, né? É muito mais complexo lidar com gente, né? Só que é a melhor coisa, é a melhor performance que a gente tem com gente, porque gente pensante é diferente da IA. A IA ela não pensa ali sozinha, né? Ela precisa de instrução e ela é repetitiva. Então, a gente trazer talentos, né, até hoje é um desafio, né? Uhum. A gente, Um dos desafios maiores, na minha visão, é a gente conseguir pegar esse talento, polir ele e transformar ele em uma liderança, né? Porque é, o nosso desafio hoje está sendo formar líderes e a gente está conseguindo isso, porque para escalar para o próximo nível a gente precisa de liderança. Aí, como você mesmo falou, né? A nossa empresa é de IA, mas a gente precisa de pessoas experientes para fazer esse direcionamento da IA. Né? E aí é um é, ponto que a gente vai até falar um pouquinho mais na frente, que a IA ela sabe tudo, mas por ela saber tudo, só que a ela gente precisa conta de um para ela. direcionamento. É. É. Não, exatamente. Em relação a crescimento, a gente no último mês, né, no último monthly, a gente teve um crescimento de 35% de um mês para o outro, tá? E a gente tem mantido essa taxa de crescimento. É uma taxa de crescimento muito alta. A gente precisou se profissionalizar muito rápido, a gente tem gente no financeiro, gente no administrativo, pessoas agora para ajudar a gente a contratar, né? Temos assessorias aí que ajudam a gente a contratar, porque Jurídico também. jurídico também. Porque para contratar a gente entrevistava todo mundo, né? Entrevistava 15 pessoas para escolher. Às vezes eu ficava mais de saco cheio. Na quinta-feira a gente conversou com um monte de gente, aí já escolhia, né? Não é assim que a gente faz. A gente não fazia nenhum tipo de validação mais profunda, a gente não via qual era o perfil da pessoa, né? Fazia um teste disco, alguma coisa assim. Então a gente precisou trazer gente que é capacitada para isso e faz todas as entrevistas pra gente e traz 3 pessoas só. Né? O Lineker conversou com uma pessoa hoje que veio, ele passou por uma triagem de 20 pessoas, que o Gabriel, que é a pessoa que presta serviço pra gente,
que ele conversou, a gente falou só com 2. De 3, a gente falou só com 2. Então, é um ganho enorme. A gente teve que aprender isso ao longo do caminho para que a gente ganhasse produtividade, né? E, bom, como que começa, né? A gente começa vendendo. Uhum. A Ultra, como a gente vai abrir aqui, pessoal, para vocês o leque de como que a gente funciona, como que a Ultra cresceu, expandiu e a gente está no tamanho que chegamos hoje, e como a gente quer ir para o próximo nível, né? A apresentação ela foi muito importante, né, da Ultra. E, cara, a Ultra, a gente trabalha com IA, mas a IA, na verdade, ela é uma solução, né, que nós encontramos para solucionar o problema do nosso cliente, né? Uma E ferramenta para para solucionar o escalar, problema. né? Isso. Então, o nosso foco é solucionar o problema do nosso cliente quando é relacionado a vendas, né? Então, tudo que é relacionado à inteligência comercial, a gente consegue aplicar IA, porque a gente aplicou no nosso negócio e a gente consegue aplicar isso no negócio dos nossos clientes e fazer com que eles tenham resultados. Então, a gente tem ali a nossa parte de prospecção ativa que a gente utiliza IA nos nossos anúncios também. A gente tem ali a parte de SDR, né, que é a terceirização comercial. Ele é um processo mais... Terceirização de pessoas, né? Isso que é interessante. Isso que eu ia comentar, né? A gente tem uma pessoa que presta serviço, mas a gente utiliza a inteligência artificial para gerar lista, para fazer com que o trabalho dessa pessoa seja mais eficiente, né? Então, em todas as etapas comerciais, a gente tem uma IA. A nossa IA também para o CRM, que ela já conversa com o nosso lead, ela já joga no nosso pipe, e se foi qualificado, ele já muda. Então, assim, é uma dor que muitos clientes nossos têm até hoje, e acredito que possa ser um problema de vocês aí, são as pessoas preencherem o CRM, né? Preencherem ali o sistema da empresa. E a gente tem uma IA que faz isso, então reduz a margem de erro. Então a gente É. sabe se a reunião foi feita ou não foi feita, se o lead é qualificado ou não é qualificado, isso tudo através de IA. Então eu costumo dizer que a Ultra, ela tá dando muito certo justamente porque A gente soube usar, né? a gente consegue utilizar a inteligência artificial de uma forma que soluciona esses problemas e a gente consegue fazer com que essas empresas tenham mais resultados, né? Igual a gente falou, a IA é ROI de tempo, e tempo é dinheiro. Porque quando fala se a gente é uma empresa de tecnologia, como a gente fala muito sobre isso, a gente vive muito a tecnologia, é difícil a gente isolar só na tecnologia. Porque pergunta assim, pô, vocês devem usar IA em tudo. A gente pergunta, a gente se pergunta, né? Mas sim, mas vocês não estão usando IA Vocês em não tudo? usam. Né? Porque não é que a IA, pra gente, ela não faz as coisas sozinha. Né? Isso é muito importante, é o que o Clínico falou. É, ela faz a conexão de tudo. Pô, a gente estava hoje numa reunião, uma reunião de liderança, que a gente chama carinhosamente de salão de guerra, porque começou para resolver um problema muito grande e agora tá uma página, né? Mais uma guerra. Mas a gente estava com um problema na operação de um preenchimento. De um dado dentro do... A gente usa o ClickUp para gerir, né, as tarefas da empresa. Aí a pessoa que deveria estar registrando isso, ela não estava registrando, porque estava com muita demanda. Aí alguém lá da equipe falou, mas por que a gente não está automatizando isso? Né? E resolvido. Né? Porque a gente tem todas as informações, a gente tem tudo registrado. Acho muito legal que muita gente se surpreende que a gente grava todas as nossas reuniões. Tá? A gente usa, aliás, a gente vai falar, né, todas as soluções que a gente usa aqui. Que a gente não cria todas. Uhum. Aliás, a gente criou só a Ultra. O restante a gente usa de gente que faz melhor do que a gente. A gente usa o TLDV, a versão paga, para toda a equipe. Então, todas as reuniões externas e internas, né, elas são gravadas. Então, todas as transcrições, tudo isso está disponível no TLDV, mas também nos nossos e-mails. Então, se a gente colocar uma IA, né, para poder fazer essa consulta, consultar essas informações, a gente consegue ter insight das reuniões. Então, a gente faz reunião, tem IA envolvida. A gente faz reunião com o cliente, né? Reunião de operação tem IA envolvida. O cliente ele vai montar um playbook, o lead... Não, o nosso colaborador vai montar o playbook, ele usa IA. Não é a IA que cria o playbook, ele que usa a IA para economizar tempo. Então, algo que ele demoraria para construir um playbook umas 4 horas, ele constrói em 40 minutos. E até pegando esse gancho aí, saindo um pouquinho, né, fazendo essa transição do que a outra fase a gente já falou, entrando agora na nossa empresa, né, o que acontece quando o cliente ele faz parte ali do nosso time de aquisição?
Primeira etapa da jornada dele, né? Ele tem que ver os nossos anúncios. Isso aí. Então, pessoal, se você tá vendo o rosto do Renan o tempo todo, tá? Agradeça aí a gente, o nosso time, porque Agradeço o time dele. você vai continuar vendo aí por muito tempo. Vai, cada vez mais. Só uma forma de não ver é não seguir. Eu acho que não aparece. Pode aparecer pra ele Não, ainda. a gente consegue caçar ele, a gente te acha, tá? Se você tentar fugir, a gente vai te achar. Mas o primeiro ponto é isso, a gente, como nós temos soluções, né, que vão resolver o problema das empresas dos nossos clientes, então a gente utiliza isso de maneira com que a gente consiga atrair quem tem esses problemas que a gente consegue resolver. Não adianta a pessoa falar, cara, eu tô com um problema no pneu do meu carro. A gente não, nossa IA não vai solucionar esse problema, mas se você tem um problema de vendas, você tem um problema de processo comercial, você tem um problema de preenchimento CRM, de gestão do seu time, a gente consegue te ajudar nisso, né? E aí, os conteúdos que o Renan cria, né, os vídeos que ele cria especificamente também para anúncio, porque tem conteúdo que o Renan cria que é para vocês mesmo, ele gosta de criar conteúdo, mas alguns são específicos para venda, não é todo vídeo que é para venda. E a gente utiliza isso para fazer a nossa aquisição dos nossos clientes. Então a gente trabalha anúncios, a gente também utiliza a Ultra Qualify para prospectar. Para prospectar nichos específicos, né? High ticket, a gente só usa a IA de prospecção para high ticket. Tenho certeza que alguns de vocês aí já tentaram usar anúncio para high ticket, marcaram lá no gerenciador de anúncio só quem tem Porsche, BMW e não deu certo, porque não é isso, é como você se comunica e aonde você encontrar esse público também, né? Então nós utilizamos todas as forma de aquisição de clientes que a gente tem disponível. Então, palestras que o Renan vai também, eventos, né, que nós vamos. Então, o primeiro passo, né, da sua empresa é você montar como que você vai fazer a aquisição desse cliente, né? E você, para montar isso, você precisa ter conhecimento, né? Ter uma inteligência comercial, né? Então, Renan, fala até um pouquinho mais aí de como funciona essa etapa da aquisição, né? Eu falei a parte do início do funil, né, que é a gente captar os leads, né, trazer, mas ele ainda vai para um time comercial, aí não fecha a venda direto, né? Isso é interessante, porque como que a gente atrai, né, o nosso público? A quantidade de vídeos que a gente tem de venda, vídeos comerciais, é bem baixa. O que atrai muitas pessoas é a gente mostrando como que funciona o nosso dia a dia, porque tudo que a gente vende é o que funcionou pra gente. Né? Não tem nenhum serviço que a gente presta para outros clientes que a gente não faça. A própria Ultra Qualify, ela nasceu porque funcionou para a gente. Eu faço prospecção ativa já há muitos anos e a gente fazia antes da IA. Né? Até que, porque assim, o nosso time comercial era só eu. Né? Na época eu dedicava, a gente participou de uma mentoria, inclusive. Aí eu comecei a dedicar 4 horas por dia, eu achava muita coisa. 4 horas na parte da manhã para o comercial eu fazia prospecção. E aí dava tempo suficiente para eu prospectar. Mas quando começaram a responder, eu tinha que vender, fazer todo o processo. Isso a gente está falando do ano passado. Né? E aí, quando começa a acontecer as coisas, a gente não tem mais tempo. E aí que veio a inteligência artificial, eu já estava acompanhando, a gente começou a automatizar alguns processos nossos. A gente automatizou o nosso processo de prospecção e estava ali funcionando. E aí, quando a gente estava falando com os amigos, né, a gente falava, olha, perguntava, o que vocês estão fazendo? A gente falava, estamos fazendo automação, estamos trabalhando com IA, uma coisa nova, o ChatGPT estava na versão ainda que você tinha que mexer aqueles ponteiros lá, ninguém sabia mexer, era super difícil. Aí teve um amigo meu, que ele é dono de uma concessionária, o Israel, e ele falou que ele precisava encontrar carros específicos para vender, né? Começou aí. Eu lembro disso. Né? E ele não tinha tempo e não conseguia ninguém capaz ali de fazer essa prospecção, de entrar no site do OLX, de entrar no WebMotos, encontrar a pessoa que tinha aquele carro. Por exemplo, o Honda Civic 2020, eu sempre dou esse exemplo, foi exatamente esse ano que ele buscou. E aí a pessoa que ele contratava acabava não fazendo certo, não fugia do processo, não acertava. Não fazia follow-up. Aí ele falou, pô, Renan, então já que você tá falando de automação, e ele não entende muito de tecnologia. Ele, cara, não dá pra fazer isso? Eu falei, olha, não sei, vamos ver. Porque a gente faz automação pro LinkedIn, pro Instagram, né? Aí nossa IA roda no WhatsApp, desde o início. Aí fizemos. Funcionou. Primeiro a gente levou uns bloqueios da OLX, eu acho que o meu e-mail pessoal no OLX não funciona. O meu já foi também. Não funciona nunca mais, mas a gente teve esse erro 2 vezes. A gente foi calibrando a IA para que ela
não respondesse tão de imediato, tudo. Cara, funcionou. Agisse mais como um humano, porque é isso que faz ali a plataforma. O algoritmo espera isso, né? Isso, ela quer que humanos usem a plataforma dela. Então, se a gente consegue fazer com que a IA atue como um humano, né, dá um resultado que a gente conseguiu gerar, né? Aí eu tô contando essa história só pra mostrar que a gente só avançou com essa oportunidade porque a gente já tinha testado aqui dentro. Então é isso. Tudo que a gente vende é o que a gente usa aqui na empresa. E bom, nós fazemos anúncios, né, para clientes e os nossos anúncios tem a estratégia que o Lineker coordena com o time. A gente não tem muito conteúdo de anúncio, né? A gente tem um bom volume de investimento, mas a gente não troca de criativo toda semana, todos os dias. Porque acontece que hoje o tráfego, né, ele virou um commodity. Qualquer um, a gente cansou de ter clientes, o meu sobrinho faz, eu tenho o meu filho faz isso, eu conheço fulano que sabe fazer tráfego. E mexer na ferramenta de tráfego, pessoal, cara, vocês em 3 horas, em alguns vídeos de graça no YouTube, você aprende a mexer na ferramenta de anúncio. Isso é muito fácil. O que é difícil é você saber montar a estratégia correta que vai atingir o público que você quer para você ter sucesso na sua venda. Então, adianta eu fazer um anúncio que não conversa, né, com o público que eu quero atingir, que não tem uma oferta bem definida, né, que o seu produto de fato não seja atrativo para aquilo. Então, o tráfego em si, né, e clicar e botar um anúncio no ar, ele é muito fácil. Agora, você acertar de fato, igual a gente acertou, a estratégia é mais difícil. É por isso que a gente não tem tanta rotatividade de criativos, porque você troca muito quando você não está acertando. Quando você tem um que você sabe que funcionou, você vai deixar ele rodando. Em algum momento ele vai saturar. Tem um nosso lá que está mais antigo, né? Ele ainda não saturou, mas a gente foi... É o da praia, né? Isso, a gente é o vídeo que eu menos gosto e é o que mais dá resultado. Foi trocando, mas enquanto um tá dando resultado, você não tem essa troca recorrente. Né? Então, isso aí é até uma ilusão, né? Que na época que a gente fazia tráfego e não tinha tanta IA, né? Os clientes achavam que tinha que ficar trocando anúncio toda hora, mas não precisa. Pra gente, pelo menos, se funciona, que é o que tá funcionando, a gente não tem que ficar trocando toda semana, né? A gente só bota mais verba de mídia e muda de canal de aquisição. E falando um pouco de aquisição, e principalmente em tráfego, é interessante que a gente ficou um ano praticamente com uma única estratégia no tráfego, né? A gente atrai o lead clica, vai direto pro WhatsApp, não é isso? Ele manda aquela mensagem padrão, a IA conversa com ele, qualifica, faz poucas perguntas ali, responde as dúvidas e já marca uma reunião. Marcou uma reunião, cai no pipeline dos vendedores, distribui lá para eles na ordem correta, faz o follow-up e os vendedores fazem a venda, a apresentação. Depois dessa apresentação, os vendedores fazem o follow-up. Pode ter auxílio da IA, mas normalmente eles fazem muito bem esse trabalho. Então a gente foi ir para o segundo canal de aquisição agora, né? A gente começou a fazer Google, começamos a fazer... LinkedIn também. LinkedIn e YouTube também, depois de um ano, né? E a gente não está falando de milhões de investimento, né? A gente está falando de um bom investimento mensal, mas não é nada que saturasse ali um mercado inteiro. Então, em vez da gente... que a gente vê muito em cliente reclamando de lead desqualificado, né? A gente tem hoje 30%, 40% dos leads desqualificados. Mas eles são desqualificados naquele momento. Quando a gente faz a repescagem, a gente levanta os 30% daquilo ali. E isso fazendo uma vez só. Quando a gente faz outras repescagens, a gente sempre aproveita aquele lead. Às vezes o lead clicou no anúncio e ele não está pronto para naquele momento. Ele clicou de curiosidade. É engraçado que tem alguns empresários que falam, poxa, mas tá vindo muito curioso. Eu quero que venha curioso. O cara não te conhece, pô. Mas ele tem que ser curioso ao ponto de conversar com a gente, de entrar numa reunião, porque senão não adianta. Então, a estratégia nossa que dá mais escala, né, o canal de aquisição é o tráfego, que a gente está colocando outros canais agora. E a prospecção também. E a prospecção é para clientes específicos, né? Eu busco, por exemplo, me comunicar com o CMO, diretor de marketing, diretor de indústria. A gente busca empresas de grande porte, de médio e grande porte. Mas a gente não começou fazendo isso. Porque a prospecção ativa, ela te dá escala,
mas não tão rápida quanto anúncio. Né? Anúncio, se a gente investe 10 mil por mês, você aumenta para 15, né? Não vai aumentar 50%, mas já vai ter um aumento. Sim. Né? Bem significante. Prospecção ativa não, a gente tem a limitação do perfil, né, que está prospectando, mas é fantástico, assim, o investimento mais barato, na minha opinião e pela nossa vivência, mais barato de aquisição de clientes é a prospecção ativa. Né? Com IA, então, fica muito mais barato, é bem mais barato do que... Contratar alguém, tem que fazer a gestão dele, ver se a pessoa realmente está ligando, não está ligando. Pô, sem comparação, te dá muito mais trabalho, né? Aí depois, quando você quer escala, é tráfego. E aí... Agora eu vou falar um pouco desse ponto. O Lineker, apesar né, Lineker, você, apesar de trabalhar na operação, montou todo o processo comercial comigo, entende muito bem do comercial. O lead, quando ele passa pela nossa IA de qualificação, vai no pipeline, o nosso vendedor ele já entra em contato, ele faz uma ligação. Uhum. Quando ele faz essa ligação, ele tenta entender qual é a dor do cliente, inclusive se a IA da Ultra funciona para o cliente. Aí o cliente fala, geralmente um bate-papo de 3 minutos, de 5 minutos, às vezes alguém se empolga, vai para 10 minutos. E a gente fala valores. A gente fala, ó, a média é esse valor ali, porque a gente quer a pessoa que ela realmente esteja interessada, né? A gente coloca ali, lógico que o valor médio depende do apetite de crescimento desse cliente. Então, bateu esse papo com o nosso vendedor, agendou a call, e avançou para uma call de apresentação, que dura 30 minutos a 40 minutos. Nosso estilo de venda não é agressivo, a gente pode tentar vender para você no mesmo dia, mas só se você expressar interesse. E é uma vantagem, fica uma dica ali, né, por trás dos bastidores, que a chance de você pagar mais barato é comprando no dia, que aí a gente tem mais margem. Quanto mais distância você dá para o nosso vendedor, a gente diminui essa margem, enfim, porque a gente tem muito lead entrando, e a gente precisa dar atenção para realmente quem tem interesse de um fechamento mais imediato. E aí é uma reunião muito legal, que a gente fala sobre muita coisa, né? A gente fala até de previsibilidade das vendas, da nossa metodologia, de como nasceu a Ultra, das nossas referências, né? Porque a gente tem uma referência muito forte de Nova York, que a gente teve a oportunidade de estar próximo a eles e contar que a gente veio fazendo um trabalho melhor que eles, a gente vai chegar lá, porque eles são globais, a gente não é ainda, mas a gente se inspirou neles, a gente só envolve mais pessoas do que essa nossa inspiração, que é um SaaS, realmente. Que, aliás, tem que ficar esperto com o IA agora, porque... Estão fazendo muita coisa. Tem vários ali para eles. Bom, e aí, o lead se tornou cliente, fez o pagamento, assinou o contrato. Isso é bem legal, porque aí, automaticamente, né, ele já cai para o nosso financeiro, o jurídico já aprova, o administrativo também, e cai para a operação. Por que cai para o financeiro? Porque o financeiro precisa lançar as próximas faturas, entender o método de cobrança dele. E a operação já para fazer a reunião de kickoff. Né? Então, em até 24 horas o nosso time entra em contato. Esse 24 horas é o tempo máximo, né? A gente entra em contato super rápido, e aí é uma pessoa entrando em contato. Sim. Né? A pessoa mesmo, ela entra em contato, o grupo é criado automaticamente, né? Mas aí a pessoa, o atendente responsável pela conta, o especialista, ele adiciona a pessoa no grupo e aí envia o QNP. Isso é legal. Faz a apresentação e envia o QNP. Isso, as boas-vindas, né? Envia o QNP. E aí até é legal, Lini, que você falar qual é o objetivo do QNP, porque depois do QNP a gente vai fazer o kickoff com o cliente. Então por que esse QNP, que é um formulário? Pois é, porque o que acontece? A gente hoje tem um volume muito grande, né, de entrada de leads, entrada de clientes. Toda semana tá uma doideira lá e entrando muita gente. São quase 30 novos clientes por mês. Essa semana, que pelo jeito trouxe um pouco mais, mas sim, a média é isso. E aí o que acontece? Não dá para o nosso time de vendas, e isso daí é até uma dica para vocês, né? Ficar passando um feedback de cada venda que foi realizada, né? Então a gente utiliza a IA para ver ali um resumo, então saber pelo menos qual é a empresa do cliente e o que ele quis comprar, né? Isso tem até em contrato. Mas o QNP é um questionário de novo projeto que a gente envia para o cliente fazendo algumas perguntas muito simples
só para o nosso time conhecer um pouco dele antes de E o entrar na reunião. E o kickoff ficar mais produtivo, Isso. né? Ficar mais direcionado e não passar ali de 1 hora, 2 horas, porque a gente respeita o tempo do nosso cliente. Com certeza. E aí o QNP ele já pega algumas informações básicas, né, iniciais ali, que seriam perguntadas na reunião. Então, preciso saber o nome da tua empresa, o nicho que você atua, o que você espera dessa O parceria. que você quer vender. O que você quer vender, se você tem oferta ou não. A maioria não tem oferta. A maioria vende e não sabe o que é uma oferta, pessoal. Oferta é o que manda, né? Oferta é o que vai fazer o seu produto vender, a sua empresa crescer ou não. Você tem que saber criar uma oferta. E aí a gente faz a reunião de kickoff para levantar todas essas informações para a gente montar o nosso playbook de vendas. E a reunião de kickoff ela é primordial, porque sem ela a gente não consegue ter informações suficientes para montar um playbook de vendas. E o playbook de vendas, pessoal, ele é um manual de todo o setor comercial da sua empresa. Ele é um manual de toda a inteligência comercial da sua empresa. Ele é o que a gente, quando o cliente entra, né, por mais que daqui a 6 meses, 8 meses, ele não permaneça com a gente e alguns até permanecem mais trocando de serviços, que é o que a Renan falou, né? A prospecção ela é barata e depois o cara ganha dinheiro, conseguiu vender, ele quer escalar, vai fazer prospecção tráfego. E aí ele vem pro tráfego. Depois, tem uns clientes que fazem tráfego e agora a terceirização também, porque foram crescendo, foram ganhando ali volume. Então, esse playbook ele é um manual para qualquer um na sua empresa que vai entrar no setor comercial. Ele já vai saber todas as informações da sua empresa, seu serviço, sua oferta, o que você vende, quanto você vende, para quem você quer vender, qual é a persona que normalmente compra de você. Então, e isso é praxe. 100% dos nossos clientes na reunião de apresentação do kickoff, que é a segunda reunião que a gente faz, eles elogiam o kickoff e falam, gente, eu nunca vi algo tão organizado como isso. Eu nunca tive essa informação da minha empresa, né? Pois é, porque a gente faz um raio-x ali na empresa, né? E o interessante é que aí entra a IA, né? Quando o cliente faz a reunião de kickoff com a gente, essa reunião é gravada. Logo após a reunião, a IA já pega essa transcrição e monta todo o playbook. E aí a pessoa responsável, o especialista responsável, que participou da reunião e conduziu, ele revisa esse playbook para ver se está coerente, que às vezes a IA não compreendeu exatamente, a transcrição não ficou perfeita por conta da dicção da pessoa, do sotaque, enfim. Pode gerar algum tipo de ruído. E aí o nosso especialista entra para garantir que isso funcione de maneira adequada, né? Eu acho interessante também a gente falar sobre o que a gente faz no playbook, porque a gente pega todas as informações que o cliente falou para a gente, mas a gente também identifica o que ele não falou. A gente faz um diagnóstico completo da operação dele, né? Isso a gente pergunta para ele para entender se ele tem vendedor, qual é a estrutura dele, como é que é o método de qualificação dele. O que ele já fez que deu certo e que não deu certo em venda. Porque vendas, o setor comercial é muito isso. Você tem que aplicar alguma coisa, dinâmico. alguma estratégia, ver se ela funcionou. Não funcionou, a gente muda. Então, entender até como é que a gente vai prospectar e fazer um melhor serviço para ele, né? Então, a gente tem que entender tudo que ele já fez. É o que você falou, um raio-x, né? Pois é. E aí tem o mapeamento da concorrência. É interessante, né? Já faz um tempo que eu não faço essas reuniões, mas eu fiz muita reunião de kickoff. E quando eu te pergunto sobre concorrente, tem clientes que não falam que não conhecem e que não tem concorrente. É incrível quando fala que não tem concorrente. Eu pergunto, mas tu vende, pelo menos? Porque ou você é um gênio ou não tem comprador. Então a gente faz o mapeamento da concorrência, mesmo que o nosso cliente não tenha informações pra gente suficientes. Então a gente busca na internet, usa IA para isso e a gente traz o mapeamento completo da concorrência. A gente mapeia o ICP dele. ICP também é interessante, né? Que a gente fala sobre isso já há tantos anos. O Lineker é meu sócio há 3 anos, né? 3 anos e meio. 3 anos e pouco. A gente fala de ICP, a gente monta ICP, a gente montou muitos ICP, então pra gente é muito comum. Mas os nossos clientes, muitos não têm. Não sabe qual é o ICP. Ele fala que ele vende para todo mundo, né? E a gente descobre qual é o ICP para ele. Porque na prospecção ativa, se você não souber quem é o seu ICP, você não vai ser assertivo na sua oferta, né? Eu estou querendo resolver a dor de venda, por exemplo, para o escritório de contabilidade ou para uma clínica de estética. É diferente, eu não posso chegar para eles e falar, olha, você quer vender mais? Quer vender mais? Quer vender mais? Todo mundo quer. Mas às vezes o problema daquele cliente não é só vender mais. É vender bem, né? É vender bem, é isso.
Eu prefiro, no lugar de ter 100 vendas, eu prefiro vender 10 com ticket maior, ter ali mais Isso é verdade. qualidade no trabalho. Então, é isso que você falou, cara. Não adianta eu querer abordar todo mundo. Qual é o seu público? É todo mundo. Meu ICP é todo mundo. Mas se é todo mundo, você tem que ter uma oferta para cada um deles. É, Ainda assim, você tem que mapear o teu ICP. pois é, porque me lembrou até que a gente tem um cliente, né, com o Dr. Marcos Kawasaki, meu cliente há 10 anos, né, um super parceiro nosso. Uma vez ele me mostrou, há muitos anos atrás, olha esses anúncios aqui, falando, lote a sua agenda, né, um anúncio para médico. Aí ele falou, quem disse que médico quer agenda lotada? Ele quer vender o procedimento dele mais caro, que ele trabalhe menos, ou que ele coloque a equipe dele para trabalhar. E, pô, médico não quer agenda lotada, ninguém quer agenda lotada. Então, olha como é que a oferta é diferente. Eu chego pro médico, bato na porta dele e falo, cara, você quer a sua agenda lotada? Ele, não, sai daqui. É, Pô, e a gente sabe isso muito bem, porque quando a gente começou, né, 3 anos atrás, a gente falava, queria tanto uma agenda lotada, muitos clientes entrando, e hoje a gente fala, cara, calma aí, eu prefiro clientes pagando mais, que tá demais. A é, gente tá aqui num ritmo de agenda lotada e a gente sabe que não tão saudável ali. O médico ele não vai querer isso, né? A agenda lotada o é. tempo todo. Ninguém vai querer a agenda lotada o tempo todo. Depende São do momento. momentos, são sprints, né? Isso, depende do momento de cada empresa. Aí depois a gente trabalha no roteiro de vendas. Por que isso é interessante? A gente precisa trazer esse roteiro para a IA. Né? A IA ela aprende com exemplos. Então a gente cria um roteiro, que é uma simulação de uma conversa e apresenta para o cliente aprova. A nossa IA ela vai seguir esse roteiro, ela não vai copiar esse roteiro, ela vai ser orientada, ela vai se orientar por esse roteiro, Uhum. né? É uma IA generativa, então ela se orienta por isso. E ele é muito útil também se você contratar um vendedor, você dá esse roteiro de vendas, e ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai olhar aquilo, ele não é um robô, então ele não vai ler aquilo. Esperamos que Aliás, não ele vai leia, ler, ele só não vai não replicar, né? vai Só não vai... replicar, e depois ele vai deixando do jeito dele, sem sair muito ali daquele padrão. Então a gente prepara isso, mas olha que interessante, a gente prepara esse social selling, esse roteiro de vendas para o Instagram, para o LinkedIn e para o pro WhatsApp. WhatsApp. Para cada persona, Isso. porque a abordagem é diferente. Muda. E uma coisa que a gente faz também é ajudar o cliente a criar a oferta dele. Porque 90% eu diria dos clientes que entram, eles não sabem montar a oferta. E aí, como que a gente vai fazer uma prospecção para gerar venda para ele se ele não tem uma boa oferta? Ou se ele está É, ofertando para o ICP errado? Então é por isso que esse nosso trabalho inicial de montar esse playbook de vendas, né, utilizar a nossa inteligência comercial, ela é muito forte e tem muito valor ali para os clientes e eles elogiam bastante, né? tem. Esse é um ponto muito interessante, porque a oferta ICP, né? Você chegou a falar que oferta é o ponto central, o ponto mais importante. E é mesmo, né? A oferta ICP, porque se eu tenho uma excelente oferta, que ela é boa para mim, ela pode não ser boa para um médico. Provavelmente não vai ser. Né? Uhum. Ele não busca uma quantidade de clientes. A gente busca um volume maior de clientes, sim, porque a gente tem margem, a gente tem IA, né? Mas o médico não, o médico tem limite da agenda. Eu não tenho limite, quer dizer, nosso atendimento tem limite de agenda, mas a gente A gente consegue expandir e consegue medir com mais escalar. facilidade. O médico não se copia, as pessoas querem ser atendidas por um médico ainda. E o médico, ele teria, para ele escalar um pouco mais difícil, que ele teria que pegar um outro consultório para ter outras pessoas, fazer uma nova Mas a gestão. pessoa vai querer ser atendida com ele, porque Tem a isso também. clínica tem o nome dele. Verdade. Né? O Dr. Marcos passa por isso, ele conseguiu passar disso, né? Hoje ele tem a rede gigantesca, a maior do Brasil de transplante capilar, mas não foi fácil, né? A gente acompanhou isso bem de perto. Então, quando a gente conversa com o time com o nosso cliente, a gente cria uma oferta para ele. Então, por isso que a gente fala que, bom, tem um valor de implantação, tem o investimento de implantação, né? Desse trabalho, né? Quando o cliente chega até a gente. Mas o que a gente entrega aqui, a pessoa poderia pagar facilmente no mercado 30, 40 mil para criar tudo isso para ele. Então a gente cria a oferta dele, né? A gente recebe muito agência de marketing, né? A gente fala qual é o seu diferencial. Para escritório de contabilidade também, qual é o seu diferencial? E não tem diferencial. Ou é E atendimento. bom atendimento humanizado. Pô, peraí, o nosso não é tão humanizado. Só depois que passa pelo robô que é humanizado. Mas para prospecção ativa você precisa, é uma premissa, precisa ter um diferencial. Cara, todo mundo tem, tá? Diferencial não recomendo que seja preço, mas tem que ter algo que você faz de diferente dos outros. A gente descobre que tem agências que eles têm. Tem uma pessoa lá dentro que. Agência de marketing, né?
que é muito boa no financeiro, que a formação dela é a área de finanças, então ela dá uma consultoria junto com a assessoria de marketing para empresários que estão crescendo, estão vendendo e não sabem lidar Sim. com esse novo investimento. Então a gente começou a encontrar esses diferenciais. Né? Você, por exemplo, é contador de formação. A gente sempre usou isso, né? Muito quando você atendia, a gente usava muito isso com os nossos clientes, quando a gente era uma Na linha agência de frente também. na linha de frente. Eu venho da área de tecnologia, a gente sempre usou a nossa expertise. Ah, tá com problema no CRM? Pô, o que eu mais fiz na vida foi implantar CRM. Há 15 anos atrás eu implantava CRM, existia meia dúzia de CRM no mercado. A gente sempre usou esses diferenciais, então sempre tem. E a gente trabalha isso, nosso time, que são especialistas nisso, as pessoas, né, profissionais, eles criam a sua oferta, identificam o ICP e verifica, valida qual que tem match, né? Isso aumenta muito a chance de dar certo. A gente não recebe mais isso, mas antigamente a gente recebia muitos leads falando que já trabalhou com prospecção e nunca funcionou para ele, que ele não acredita que funciona. Aí eu falava, mas por que você tá? Como que tu chegou até aqui? Ele veio pela prospecção. Né? Então a gente faz alguma coisa diferente. É porque a prospecção você não pode só fazer, né? Se a oferta estiver diferente do ICP. Então, quando até um cliente chega pro nosso time e fala, poxa, eu não queria fazer implantação, coloca para rodar amanhã, não consegue? A gente consegue, mas vai errar. A chance de errar é maior. É Então, igual o tráfego, né? O pô, é igual o cliente, quando a tráfego. gente fazia antigamente, né, o tráfego, o cliente, não, ó, é só botar o anúncio no ar, mas espera aí, qual a sua oferta? Qual o seu problema? E você falou, né, a questão da expertise, né, de ter negócio. Eu sempre lembro de um caso quando a gente trabalhava com tráfego que a gente tinha aquele e-commerce, né, de produtos infantis. Sim. A gente conseguiu fazer a média histórica de faturamento deles. Eles faturavam sempre na faixa de 140, 150 mil. A gente conseguiu subir para 270 mil e eles quase quebraram porque eles não tinham fluxo de caixa ali para poder pagar os impostos. Eles tiveram que parcelar. Então, eu cheguei, eu conversei com eles. Era Black Friday, né? Eles, Era eles, pré-Black eles Friday. acabaram com a margem deles e a varejo, cara. Isso, Varejo. eles jogaram a margem dele lá embaixo. A gente fez uma oferta muito boa. Só que eles não tinham margem para trabalhar e eles tiveram que parcelar os impostos, porque cresceu, né, o valor de imposto a pagar. E eu falei, cara, mas espera aí, vamos conversar. E aí eu conversei, eu utilizei um pouquinho do que eu sei de contabilidade, né, que eu trabalhei quase uma década nisso daí. E a gente conversou, conseguimos encontrar ali um jeito, né, conversei com o contador deles. Mas a gente tem que ter esse conhecimento, né, que Para você agregar. tem que vender mais, você tem que vender melhor, mas você também tem que ficar sempre de olho na sua oferta. E é por isso que a gente consegue montar uma oferta muito boa para o nosso cliente, porque a gente já passou por tudo isso. A É, gente já teve toda essa experiência e tem esse lado também de olhar a empresa, porque o time de marketing, né, é igual a gente lá na empresa. O pessoal do marketing chega pra gente, dá uma ideia mirabolante, cara, vamos botar o produto mais barato durante essa semana, mas espera aí. Será que isso daí vai ser vantajoso pra gente ou não? Então a gente sempre tem que fazer essas contas, né? Então, como a gente tem uma margem boa, a gente consegue fazer algumas ofertas muito boas. Mas se você não tem uma margem tão boa, você tem que ficar de olho na sua oferta. isso é interessante, porque as nossas metas, elas são pautadas junto com o nosso financeiro, É, né? A gente passa pro nosso financeiro, olha, meu objetivo no final do ano é esse, no final do semestre, no final do ano que vem é esse. Toda empresa sabe qual é o nosso objetivo dezembro do ano que vem, né? Vai ser a gente está desenhando um marco histórico para a gente, uma mudança completa. E aí, quando a gente faz essa conta, né, a gente chegou a 11% de crescimento ao mês, que é muito alto, tá? Pro padrão, a gente tá em 14 até uhum. agora, né? Contando esse ano, né? A gente tá em setembro, então. É a média do ano, que o Renan falou 35, mas foi 35 do mês passado para esse, né? A média de todo ano é essa, né? É, e aí, a gente passa esse número, que é um número estratégico, é uma visão estratégica nossa para o nosso financeiro. O nosso financeiro, ele faz ali as contas e traz a nossa meta para o mês seguinte. A gente passa para o nosso time comercial. Nós temos 5 vendedores hoje e a gente faz o cálculo para as metas, né, a quantidade de venda de cada vendedor. Então, assim, a gente faz tudo muito bem pensado. Essa taxa de crescimento, ela tem a ver com a nossa margem de contribuição. Então, a gente toma esse cuidado, já que a gente está com um crescimento acelerado. Isso foi muito legal. E junta a parte de oferta nisso daí também, porque
Quando a gente aumenta a meta, e a gente sempre tem essa conversa, né? A gente aumenta a meta, precisa aumentar o faturamento, e a gente cria novas ofertas e novos produtos para ajudar também a alavancar e os vendedores terem mais coisas para vender também. É, Isso ajuda legal. muito. Depois a gente vai destrinchar um pouco mais os nossos produtos, mas isso é bem legal que a gente faz o time tá fazendo um trabalho bem bacana no comercial, tá? E aí, voltando ao playbook, o que mais a gente entrega? Isso a gente tá falando de uma entrega de 14 a 20 dias, É. né? Que a gente entrega tudo isso, eu nem terminei. Tem um mapa de objeções, né? As empresas que têm, o Link vai confirmar isso, porque eu não faço esse tipo de call há muito tempo, o Link lidera o time de operação. A gente recebia alguns clientes com mapa de objeção, com 10 objeções. Cara, te entrega 5. 5 objeções. A Cara, gente manda a 50. gente entrega um mapa gigante de objeção, explicando essas objeções, qual a técnica para quebra de objeção. E não é uma técnica isolada, é com base no estilo de venda que o nosso cliente tem. A gente entrega E, esse material. e também cada objeção para cada ICP. Porque, por Para cada exemplo, ICP, cara, isso porque aí. tem ICP que a objeção dele vai ser mais preço, tem ICP que a objeção dele vai ser mais tempo, tem É. ICP que a objeção é diferente. Então, a sua oferta ela tem que ser moldada para cada ICP, né? E o mapa de objeções também, ele é moldado para cada ICP, é normal. Senão não é efetivo. E aí por que a gente faz isso? Porque a nossa IA ela precisa ler essa objeção para ela saber como quebrar essas objeções. Só que esse é um manual que fica para os nossos clientes. Então o nosso Uhum. cliente pode. O que geralmente acontece, nosso cliente às vezes não tem time comercial, é só o dono da empresa que vende, contrata a gente, começa a vender, aí ele contrata um vendedor. Aí ele pega esse playbook, passa para o vendedor estuda aquelas objeções, o cara já fica bom nisso, né? Ele já sai do zero. A gente entrega também o funil estruturado, cara, funil de vendas, muitos clientes não têm, né? Ele não sabe, ele já vende, mas ele não sabe qual é a taxa dele de conversão, qual é a taxa de perda, ele não faz ideia se está acima ou abaixo na média, É. ele não sabe. E o follow-up também com cadência inteligente, né? A gente passa para o nosso cliente a estrutura de follow-up que a IA faz, mas que os vendedores eles podem fazer também, que o time pode fazer. Então, isso aqui já é um produto, né? Inclusive, a gente vende só esse produto de playbook. Só que quando você contrata a solução completa, ele sai quase de graça, sai praticamente de graça. É tudo isso que ele te entrega antes de De rodar essa começar. IA. Isso é antes de você começar a ter prospecção. Porque, né, não adianta você ir para a luta sem se preparar. Você tem que treinar para fazer uma luta, você tem que treinar para fazer uma corrida, você tem que treinar, né, para fazer algum esporte. E para você fazer a prospecção, fazer venda, você também tem que treinar. Então, a gente tem que se preparar. E esse playbook é essa preparação toda. É você ter tudo mapeado ali de como que a gente vai agir, quem a gente vai abordar, qual oferta a gente vai utilizar, qual objeção a gente possivelmente vai ter. Às vezes, isso acontece, né, pessoal? Tem alguma objeção nova que não está naquele mapa de objeções, porque também é impossível, né, a gente saber todas as objeções que existem no mundo. E o que que acontece? Ela é adicionada naquele mapa de objeção. Então, sempre que aparece uma objeção nova, ele entra automaticamente naquele mapa de objeção. Então, isso daí é uma coisa muito valiosa também. Pois é, exatamente. E aí, bom, explica, Oline, como é que funciona também, depois do kickoff, você disse que né, tem depois uma apresentação desse playbook. Explica o passo a passo até colocar Isso. para rodar. Legal. Então, o cliente entra, a gente faz envia o QNP, faz a reunião de kickoff. Na reunião de kickoff, a gente mapeia tudo que nós precisamos, né, para poder fazer um playbook bem feito, bem elaborado. E a gente vai falando para o cliente como é que está o andamento desse playbook. Pelo grupo do WhatsApp, né? Ele Isso tem pelo acesso ao grupo do nosso time. WhatsApp, que aí o nosso time vai falando com ele, né? O nosso time cria. Quando o nosso time cria o playbook, a gente envia para ele e já agenda a reunião para fazer a apresentação, porque é necessário que a gente faça essa leitura desse playbook para ele. Então a gente manda um dia antes da reunião só para ele dar uma olhada, né? Para ele não ver que ter alguma surpresa assim, e fala, caraca, eu nunca vi isso, é só para ele se acostumar com o visual, que é um visual bem único, né? A gente nunca viu isso em nenhuma outra empresa e os clientes elogiam muito isso. Então a gente envia para ele, ele dá uma olhada, a gente faz essa reunião e apresenta para ele. Normalmente o cliente gosta muito, elogia. A gente tem muitos relatos, muitos elogios de clientes. Mais de 90% dos clientes sempre elogiam esse playbook de vendas. E aí, depois desse playbook aprovado, é onde a gente vai para a criação da IA. Por quê? A IA ela vai pegar as informações desse playbook.
Então, se eu não tenho playbook de vendas, se a gente não tem informações para dar para a IA, era até algo que a gente estava conversando antes aqui do podcast, pessoal. A IA, ela sabe tudo, mas a gente precisa dar um direcionamento para ela. Então, imagina que você tem uma empresa de pneus e você vende pneus de uma marca X específica, né? E só que você não dá esse direcionamento para IA, você não fala que você só vende dessa marca. Então, quando a pessoa perguntar qual o pneu mais barato, ela vai procurar na internet e vai falar um pneu mais barato que talvez não seja o seu. Então, a gente utiliza a nossa IA para ler o conteúdo desse playbook e falar, porque ela é um representante da sua empresa. Ela vai fazer a prospecção como se fosse um colaborador seu. Então, ela tem que falar as informações da sua empresa. E aí é onde a gente vai para o processo de criação da IA, baseada nesse playbook, cria a IA, faz testes internos do nosso time mesmo. Depois a gente envia para o cliente testar, conversar com ela. Isso é muito legal, porque ele consegue testar a IA, a IA pode rodar no Instagram, no WhatsApp, e o cliente consegue testar isso. E ele conversa com a IA antes mesmo da gente colocar em produção. E aí a gente faz uma última reunião, que é a reunião de finalização de IA, que a gente chama, onde a gente conversa com ela junto com o cliente, faz ali algumas perguntas, e aí, se o cliente quer que mande, ouça áudio, né? A gente tem que fazer isso já direto no WhatsApp, no ambiente de teste. Alguns não conseguem, né? Dependendo do áudio que ele envia, ou enviar foto e tudo mais. A gente faz um teste final, o cliente aprova, no dia seguinte a gente começa a rodar a operação. E aí esse prazo todo é de 14 a 20 dias, né? Porque algumas IAs ali são mais complexas, precisam de mais conteúdo, algumas empresas são mais simples, têm menos informações, então a gente consegue rodar mais rápido. Então, basicamente esse é o nosso processo de kickoff, né? O cliente entra, reunião de kickoff, apresentação do playbook, criação da IA e a gente bota para rodar. E sabe o que é legal? Que a nossa IA, ela não é só uma IA de... As pessoas confundem com IA de atendimento, né? Ela só faz atendimento. É uma IA de prospecção, que por definição, a segunda etapa dela acaba sendo um atendimento. Mas eu queria dar alguns exemplos, Lineker, de clientes que têm a IA um pouco mais complexa. Por exemplo, tem o nosso cliente que é de energia solar, né? A IA, ela faz o cálculo com base na conta de luz, né, que o lead do nosso cliente, ele envia essa conta, envia o PDF, a IA entende aquilo, faz o cálculo, diz para ele quantas placas precisa ter, quanto que ele vai precisar pagar, e ainda fala sobre o financiamento, né, opções de financiamento. Financiamento e a economia de energia que ele vai ter. E essa IA que nós fizemos, da empresa de painel solar, ela é muito legal por causa disso. Porque o cliente fala, eu gasto R$600 por mês de conta de luz, R$700 por mês de conta de luz. Quantas placas eu preciso? A IA fala, pô, legal, cara. Preciso saber da sua média. Me manda uma fatura sua, que eu olho, e a pessoa pega o PDF ali da segunda via, né? Envia para a IA consegue ler aquilo, vê a média e faz a conta. Olha, de acordo com o seu gasto de energia, você precisa de tantas placas e você vai ter economia de X% de valor, né, que você paga ali na fatura. E, cara, o cliente, ele tá super satisfeito porque isso daí tá resolveu um problema enorme dele. Tá gerando muito lead para ele, porque ele faz um tráfego muito forte, ele bota muito dinheiro, né, então ele tem uma entrada muito grande de leads ali, que antes ele perdia tempo com cada uma fazendo qualificação, ele tinha pessoas que ficavam conversando com cada uma delas, e agora a IA já resolve todo esse problema dele, ele só tá fazendo os agendamentos. Inclusive, ele falou com o time ontem, né, que tinha uma reunião, ele desmarcou a reunião porque ele estava indo fazer mais uma avaliação na casa da pessoa, né? Então, legal. A gente soluciona problemas, né? É um impacto muito forte, né, que essa IA gera. E eu gosto de contar isso para as pessoas entenderem que a gente consegue fazer operações mais complexas. Na verdade, a nossa IA de atendimento que a gente vende são todas complexas, né? Né? Você pode perceber que seria muito mais fácil criar uma automação que no chat perguntasse assim, qual o valor da conta de luz? Qual é a sua média? Só perguntando. E aí o chatbot só de sim e não, sim e não. Só que ela não pega a conta. Cara, ela pega a conta do cara. A gente tem um projeto também para uma instituição de ensino, que aliás teve aqui no podcast, verdade, que é muito legal, que é integrada com o Como, né? O Como é um CRM, né, de atendimento, né? É um omnichannel. Ele faz atendimento do Instagram, WhatsApp, tudo no mesmo lugar. A gente criou uma IA receptiva, que a IA ela faz a triagem,
Ela ouve áudio, responde áudio, normal. Ela faz a triagem e ela entrega esse lead no pipeline do vendedor, na etapa correta do vendedor. Que até tem duas etapas, as duas primeiras etapas estão escritas, tá escrito assim, IA1 e IA2. A terceira etapa é humano 1, porque é a partir dali que são os humanos que operam, né? As pessoas, né, que operam, eles não conseguem ver essas etapas da IA, é só pra gente como gestor ver, mas o follow-up, todo esse trabalho mais maçante a nossa IA faz e ela preenche todo o CRM, você falou sobre isso, né, de IA preencher CRM, ela preenche todo o CRM do nosso cliente, e a queixa do nosso cliente era que, cara, os vendedores não preenchem CRM, né. Eu não julgo tanto isso porque o vendedor precisa vender. Se a gente puder evitar esse trabalho repetitivo, tipo, tiver uma IA que faz o follow-up para o vendedor, cara, deixa o vendedor na zona de genialidade dele, né? A zona de genialidade dele é vendendo. Quanto mais tempo ele estiver vendendo, ótimo, né? Então a gente tira esse trabalho repetitivo do vendedor. Então esse foi um case também muito interessante. A gente tem outros. Vem em mente, Aline, algum outro cliente? Tem. A gente tem o da imobiliária, né? Que Boa. Esse daí é muito legal, pessoal. Foi uma coisa muito personalizada que nós criamos para ele, porque o que acontece? Ele vende casas de frente para praia, só que às vezes chegavam alguns leads para ele que não queriam tão perto da praia, queria mais longe, né? Então ele falava, eu quero um mais longe. Então eles tinham empreendimento mais longe que não era de frente para praia. É perto, eu quero alguma coisa perto do aeroporto. Então ela mapeava o aeroporto da cidade, falava os empreendimentos mais perto ali do aeroporto. E quanto você quer investir? E a pessoa falava, olha, cara, como você quer investir esse valor, você consegue de frente para praia, não consegue de frente para praia. E isso ajudou muito essa imobiliária a ter mais leads bem mais qualificados, porque os corretores elogiaram muito, porque ela fazia uma pré-qualificação tão forte da necessidade daquele cliente de comprar um imóvel, que o corretor ele já chegava com todas as informações prontas. Então ele já sabia se a pessoa ela ia pagar à vista, se ela ia financiar, quanto ela ia dar de entrada, se ela queria com piscina, sem piscina, de frente para a praia, longe da praia, perto de aeroporto, perto de algum shopping. Então essa daí foi um projeto muito específico que nós fizemos também e que tem todas as etapas no CRM. E o legal é que todo mundo, né, do time de gestão, ele consegue acompanhar quantos leads entraram, quantos estão conversando, quantos têm interesse no empreendimento X, Y, né, perto da praia ou não, quantos foram qualificados pela IA e tem o funil completo, né, de depois saber ali a parte dos corretores, né, quantos foram para agendamento e de fato fizeram ali a compra do imóvel, né. Então esse projeto aí foi bem legal também, bem específico e está gerando bastante valor aí para o nosso cliente, né, solucionou muito esse problema dele. Sim, tirou uma dor enorme. A diferença de entregar um projeto de IA receptivo, que o cara tem muita demanda, comparando com a prospecção ativa vai te dar um retorno em algumas semanas, é mais rápido do que tráfego pago, mas quando a gente absorve, a gente coloca uma IA para absorver uma demanda latente do nosso cliente, né? Na semana seguinte que está rodando, o cliente ele percebe que o time dele está menos estressado, que está sendo mais produtivo. Cara, é uma IA que está fazendo isso, respondendo todo mundo. E você falou do mercado imobiliário, esse projeto eu até não estava acompanhando. Você gosta de pesquisar carros, eu gosto de pesquisar imóveis na Serra. Eu vou muito para a Serra, você sabe, eu gosto muito da Serra do Rio. O Lineker mora na região metropolitana aqui do Rio, que tem trânsito e tudo mais que incomoda, e eu tô olhando algumas casas, né, imóveis na Serra do Rio, região de Petrópolis, Itaipava. Aí eu entrei em contato com 2 corretores. Eu vou colocar um print disso, eu cheguei a postar no meu story, que eu estava procurando imóvel de X valor, para conhecer a cidade, diz que eu não conhecia os bairros que eram mais interessantes, falei como é que era a minha família, quantidade de pessoas e tal. E eles falaram, tá, vou te passar algumas opções de imóveis. E, cara, eles não passaram. Teve um outro que eu mandei um monte de interrogação pra ele. E ele mandou um áudio que eu nem ouvi, cara. Eu vejo a transcrição lá, né? E ele criou uma desculpa lá e não me passou ainda os imóveis. Aí, o que eu penso? Ou ele acha que eu não tô quente o suficiente pra comprar,
né? Na verdade, nem comprar, é alugar, porque eu quero experimentar a região. E aluguel é rápido, tá? Aluguel, se você ficar procurando um imóvel, ainda mais nessa região, nessa semana, esperar para semana que vem, ele pode estar alugado. É diferente de comprar. Comprar já é uma coisa que demora mais. Então, assim, eu tô buscando oportunidade, se acontecer, pô, a gente aluga mesmo que não se mude exatamente. Então, pelo jeito, esses corretores não viram que eu estou para fechar agora. Mas por que eles não viram? Eles não me passaram as opções. Mas e se você, em vez de cobrar o seu vendedor, trocar vendedor, pô, são imobiliárias na Serra do Rio, eles não têm muitas pessoas, muito profissionais disponíveis para contratar. Imagina se tivesse essa IA nossa, me passando as opções de imóveis, me mandando na foto, Já tava morando vídeo. lá. E aí, pessoal, para vocês verem que esse é o comportamento dos clientes, né? A gente fala como empresário, mas É o nós também mercado somos brasileiro, clientes. o serviço brasileiro é assim, impressionante. E para vocês entenderem que se vocês não dão uma resposta rápida para o seu cliente, se vocês esquecem ele, vocês perdem. E aí vem aquela famosa frase: ah, mas ele é curioso. Mas, gente, se a sua Traga os marca, curiosos. se a sua marca não é conhecida, se você não é uma Coca-Cola, uma Nike, um Red Bull, cara, a pessoa ela vai ser Ou curiosa porque uma ela Mamba Water. ou ela vai querer saber sobre o teu negócio antes de fechar com você. Ninguém vai ver um anúncio e já pagar o cartão de crédito ali para você e fechar o seu contrato. Então é por isso que você tem que ter essa inteligência comercial de fazer um atendimento rápido, que hoje em dia tá tudo na palma da mão. Se você procura um imóvel que você falou na região ali da Serra, cara, você com 2 minutos de celular você já viu mais de 100 imóveis com um monte de imobiliária. E ele poderia me recomendar o ideal, que eu falo, olha, é um casal e uma criança de tal idade, e o cara consegue até ter uma ideia pela minha profissão, que eles sabem, é, tipo de quantidade de carro que eu tenho, porque, né, enfim, se a minha esposa trabalha, é, tem uma profissão diferente, ela precisa de um carro para locomover, pô, a gente ainda tá todo mundo home office, o cara sabe disso, né? Então, Uhum. assim, ele conhece a nossa estrutura, ele poderia oferecer, mas ele não quis gastar energia com isso, né? Não sei, espero que esteja com muito lead, mas às vezes não estão. Às vezes não tá, e o cara esquece. E muitos chegam pra gente porque não conseguem fazer esse trabalho, não é? É, De acompanhamento. E aí e é muito desperdício. pois é, e estatisticamente, né, existe essa estatística de que pessoas que hoje, nessa pesquisa saiu até recentemente, hoje no Brasil, 70% das pessoas compram algo, né, seja casa, carro, porque primeiro viram online em algum anúncio, né, 70% das pessoas. E todas as pessoas que veem um anúncio, elas não vêem só um, elas verem vários. Porque isso daí é normal, né? Você procurou Sim. um carro, depois você começa a ver um monte de vezes aquele carro. Casa, certamente apareceu um monte de casa para você, celular também. Então ela não vai clicar só na sua empresa e vai ficar esperando você responder. Você tem que responder rápido. E quem responde primeiro E tem que perseguir essa tem mais pessoa, tem chance. que dar atenção a essa pessoa. Cara, e essa IA, ela faz isso. Imagina as pessoas que estão querendo saber mais sobre o imóvel, receber mais fotos, vídeos, perguntar se essa região tem mercado próximo. Meia-noite, por exemplo, a hora que ela vai dormir e a cabeça dela tá fresca para isso, e tem uma IA para responder. Então, assim, é um desperdício muito grande, porque a gente tem um ROI altíssimo, né, na quantidade de leads que a gente recebe, mesmo com uma Gera. perda ali inicial de 40% a 50% dos leads, que depois na repescagem a gente recupera, a gente pensa assim, caramba, eu tô com 40% de aproveitamento. Isso é muita coisa. A gente multiplica por quase 10 o resultado disso. Aí o nosso cliente fala a mesma coisa. Ele fala, nossa, olha que ruim, eu só tô com 50% de aproveitamento. Né? E ele nem aproveita esse 50% bem, né? Porque ele Uhum. não faz follow-up, não atende rápido. Então, assim, isso aí é um grande desperdício de dinheiro. Eu queria dar só mais um exemplo, depois se quiser trazer outro, mas eu lembrei de um cliente nosso, que é a Raila, que também teve aqui. Pessoal, esses dois clientes que o Renan falou, né, a Imperium e a Hyla, tá aqui no nosso podcast. Depois, acabando esse daqui, você vai lá, assiste também, que é muito legal o conteúdo deles. Empresas É, muito grandes, que vale a pena para vocês aprenderem. a IA dele é uma IA de ativação, né? O que acontece? Ele contou isso aqui. Ele tem mais de 20 mil clientes e a equipe dele não consegue falar com todos os clientes. É uma empresa alemã, que ela só tem uma representação aqui no Brasil. É um high ticket, né? Eles vendem produtos de high ticket. Um aspirador fantástico, né? Que ele apresentou pra gente. Ele nunca conseguiu conversar com todos esses leads. Aí ele falou, olha, eu quero uma IA que ela faça
o pós-venda, né? Para perguntar se está tudo bem. Porque o Davi é muito inteligente, né? Ele sabe que se ele perguntar se está tudo bem, a pessoa vai dar margem para comprar uma outra coisa. Então, uma das perguntas que a IA faz é: olha, você tem alguma dúvida sobre o uso do seu produto? A pessoa, eu queria limpar a cortina, mas eu não sei se tem um acessório específico para isso. Tem, o acessório é R$ 2.000, um acessório, E né? aí ele vai com. E a IA, ela não oferece o acessório para ele. Ela pega a informação, ok, vou chamar um especialista para falar com você. Por quê? Porque high ticket, eles querem a intervenção da tecnologia no momento certo. Então, quando a IA pega essa informação e chama lá, avisa o coordenador, né, de vendas e chama lá o vendedor liga, às vezes visita essa pessoa, já marca para visitar, se for da mesma região. Então, é usado com muita inteligência, né? Esse cliente, a gente faz outras atividades para ele, mas ele deu um retorno muito rápido, né? Tanto que ele veio aqui, ele falou muito bem da experiência dele com a No gente. primeiro mês já teve gente que queria comprar outra máquina porque era cliente já há Foi, mais de 10 anos e eu quero comprar a versão nova e comprou. E isso tudo já era a base de cliente dele. Seriam clientes que, se ele para 20 mil clientes, bota aí quantas pessoas, quantas ligações cada pessoa consegue fazer em um dia, né? Quantos dias ou meses ele ia demorar para atingir essas 20 mil pessoas? é, Ia demorar muito. eu lembro até de uma fala do Mesquita que teve aqui, da Imperium, que ele falou que ele escolheu a IA, né, porque ele queria ter um padrão de qualidade de atendimento, que ele não tinha com os vendedores dele, que era muito Uhum. difícil, tinha uma certa rotatividade, e ele conseguiu ter esse padrão de qualidade, né? Isso é muito interessante, porque você garante ali a qualidade de um atendimento, você direciona o caminho que você quer que a IA siga. Isso é muito bom. Bom, a gente acabou avançando para alguns exemplos, né? Mas o nosso trabalho não é só nesse onboard, né? A gente faz o onboard e depois muda a classificação para Para ongoing. ongoing. Porque ongoing é quando o projeto ele já está rodando, está em produção, e aí a pegada é outra ali. Né? É o mesmo time, mas o time ele tem uma abordagem diferente, é a abordagem de performance, de otimização, né? Porque o maior trabalho, né? A parte mais complexa foi feita. Isso é muito legal. E a partir dali é só reunião de resultado, tem reunião com o time, né? Sim. Mensalmente, fala de resultado. A gente fornece Relatório semanal. tem relatório semanal. Pois é muito legal, porque a gente tem a dashboard que o cliente consegue acompanhar a atividade da IA é, o tempo que ele quiser. E ele recebe relatórios também do nosso time, com a percepção do nosso time. O que o nosso time está fazendo, o que está percebendo. Por exemplo, não teve leads como na semana passada. Essa semana não teve leads como na semana passada. O time já manda pro cliente, né? Poxa, olha, a gente descobriu o que pode ter acontecido e a gente vai fazer dessa outra forma para essa Esse é o semana. Assim. plano de Seu ação. plano de ação. Você aprova? Pô, eles aprovam porque eles sabem que a gente, né, que tem fundamento esses Uhum. pontos. E isso é um dos pontos mais valiosos que a gente tem no formato que a gente trabalha, porque a gente já viu, né, muitas outras empresas, pessoal, quando a gente lançou a Ultra, quase não tinha a de prospecção no mercado. A gente foi um dos pioneiros ali. E hoje tem um monte, e quando você conversa com outras empresas, cara, você tem que saber tudo do seu negócio, você que coloca ali, você que tem que analisar se deu resultado ou não, você que cria oferta, e com a gente você tem essa inteligência comercial que é o que fez a gente alavancar. É, Então você tem esse acompanhamento do nosso time de como que está sendo aquela evolução daquele projeto, né? Então, olha, cara, a gente conseguiu falar com X pessoas, o nosso resultado foi essa semana, e a gente tem as etapas do funil de vendas, porque você precisa ter informações, né? Quando eu me juntei com o Renan, eu era contador e até hoje tudo a gente coloca ali em planilhas e números, né? O número, ele pauta tudo. E nas vendas é a mesma coisa, você precisa ter essas informações, precisa ter um número. Então a gente vê quantas pessoas foram abordadas, quantos responderam a primeira abordagem, quantos responderam na primeira, na segunda, na terceira cadência de follow-up. Às vezes tem isso também, às vezes você vai fazer a primeira abordagem, a pessoa não responde, você tem que mandar mais 3, 4 vezes ali para ela mensagem, para ela lembrar de você e responder. E aí a gente vê quantos avançaram para a reunião, quantos fecharam a venda. Então, com essas informações, a gente consegue saber onde é que está o gargalo naquela operação, em qual etapa do funil a gente tem que otimizar. Porque se toda semana, eu não vendi e você troca tudo, você nunca vai acertar, porque você não sabe qual ponto você está tendo um problema ali
que precisa ser melhorado. Então, o nosso time faz esse acompanhamento, a gente tem essa análise e isso torna muito valioso o que a gente faz para o nosso cliente, né? O comprometimento do time é muito forte, né? Porque a empresa, o sucesso da empresa é o resultado do nosso cliente, né? Os nossos clientes ficam com a gente o tempo que ficam, porque eles têm resultado. A gente sabe que mesmo dando resultado por um ano, se não der resultado nos próximos 2 meses, o cliente vai cancelar, né? E o compromisso é muito forte, né? É muito bom. Bom, e agora já caminhando pro final, Linick, eu queria falar um pouco mais do que a gente faz, até com amplitude maior, com as Emáximas, né? Porque a Ultra Qualify é uma marca das Emáximas, é um produto das Emáximas. As Emáximas, ela atua mais na área de consultoria e terceirização. Então, tudo isso que a gente faz pra gente, ou a gente faz por você, né? A gente ensina você, ou ensina você a fazer, ou você pode terceirizar com os nossos especialistas. A gente criou um know-how muito, muito grande com o nosso time comercial, né? Nosso time comercial muito engajado, deu muito trabalho recolher esses talentos e é um desafio a gente reter eles, porque, enfim, tem que manter tudo isso atrativo. Então, a gente trabalha na Zemáximo com 3 pilares, né? O pilar de aquisição, o de qualificação e conversão. Tá? Na qualificação, a gente faz o tráfego pago, porque é geração de demanda, então a gente faz tráfego pago também, e tem a IA de prospecção. Só que todo o nosso tráfego pago, ele tem uma IA ali para construção desses anúncios, para vinculação desses anúncios, para leitura, enfim. E para qualificação. E para qualificação. A IA no WhatsApp para qualificação. Porque é o que funciona para gente, né? O que a gente falou no início é que tudo que funciona para a gente vende. E o que funciona pra gente é uma IA de qualificação no WhatsApp. Ela pode ser no Instagram também. E essa IA no WhatsApp, ela não é só em anúncios do Instagram para o WhatsApp, porque a gente faz anúncio em outras plataformas, né? A gente leva o nosso lead ali para a landing page, ele conhece mais sobre a solução, vê se faz sentido ou não para ele, e aí em vez dele avançar direto para falar com o vendedor, a primeira etapa do nosso processo comercial após o anúncio é ele conversar com a nossa IA. A nossa IA tem que fazer a pré-qualificação dele, né? Então, independente se ele veio pelo Google, se ele veio pelo YouTube, se ele veio pelo Instagram ou direto ali pelo WhatsApp, né? Alguém encaminhou para ele, ele vai falar com a nossa IA em algum momento desse funil para ser pré-qualificado, né? É bem importante. A gente é uma empresa de tecnologia, de IA, né? A gente fala muito isso e, pessoal, o nosso processo hoje ele funciona muito bem, a gente consegue escalar muito bem por causa da nossa IA. Até um ponto, a gente estava falando, voltando só um pouquinho, a gente falando de compromisso, né? Uma coisa que é um diferencial muito grande, e por isso que os clientes ficam com a gente há tanto tempo. A gente tem cliente. Desde o começo, o cliente 1, 2 e 3 ainda estão com a gente, né? Mais de um ano. O nosso cliente ele pode trocar de serviço e todos os nossos serviços eles foram trabalhados e moldados para que eles tenham valores parecidos e até custo de operação parecido. Por quê? Hoje, um cliente, quando ele entra, ele faz prospecção no Instagram, aí ele quer mudar depois de 3 meses, quer mudar para o LinkedIn, a gente muda, ele quer mudar para o WhatsApp, a gente muda, ou ele quer... Eu quero pontuar que ele pode trocar. Mas olha que interessante, eu nunca vi nenhuma empresa que faz isso. Ele pode trocar da IA de prospecção para a IA de atendimento, ou ele pode trocar para o serviço de tráfego também, com o IA. Então, normalmente, os nossos clientes eles têm resultados e eles vão agregando serviço, né? Tem uma rede de clínica de estética e de transplante capilar também, que eles vão agregando mais serviço e fica um negócio enorme, né? Todos os nossos serviços eles podem ser trocados, você não precisa pagar um setup adicional, nem nada disso. Isso é bem legal. E aí, para aquisição, a gente tem esses 2 modos, né? Então, a gente ajuda os nossos clientes a terem aquisição de novos clientes. Aí tem a etapa de qualificação. A qualificação, a gente tem a nossa IA, que a gente oferece em quase todos os nossos serviços, a IA de qualificação, que ela é muito boa, excelente, faz conta, ela faz o que você quiser, integra com o que você quiser. E a gente tem a qualificação humana, a gente terceiriza
o nosso time de SDR. Nós não usamos SDR na empresa, humano, mas a gente tem um time de terceirização treinados e acompanhado por A nós. gente usa a nossa metodologia. Excelente, usa a nossa metodologia, gerenciada pelo nosso time, e você pode comprar fração do tempo dela, né, para ela trabalhar para a sua empresa. Gerenciado por nós. Isso é muito legal, porque você não vai ter todo o estresse de perguntar se preencher o CRM, por exemplo. Você não vai ter o estresse de configurar uma IA no CRM. Que toda a tecnologia, toda a implementação, todo o treinamento, acompanhamento, é tudo com a gente. Turnover, se sair, né, uma pessoa do nosso time, é a gente que vai repor, não é o cliente. Cara, isso é fantástico. Vale muito a pena, principalmente para empresas que são high ticket, precisa desse atendimento mais humanizado, né? Mais personalizado. Porque quando você fala ali de um high ticket, a pessoa, ela, em alguns segmentos, né, ela quer ser atendida por uma pessoa, quer ter esse contato próximo, quer ter uma visita dela, fazer um jantar, igual a gente tem cliente ali, que eles chamam o lead dele para jantar e no jantar ele faz a apresentação. Temos mesmo na área de tecnologia. Isso. A gente prospecta jantar. A gente prospecta jantar para ele, no jantar ele faz um network com o cara, faz a apresentação da proposta e venda. Mas porque são tickets altíssimos, né? Tickets de 40, 50, 60 mil reais, porque é uma tecnologia que ele vende, né? A implementação. E é uma empresa muito cara. É uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Sim. Que, aliás, a gente pode falar que a gente tem grandes players aqui trabalhando com a gente. Tem a Febracis, tem o Paulo Vieira, a esposa do Paulo Vieira. Uhum. A gente tem... Eu não sei se a gente pode falar de todos eles, mas... alguns é melhor mas tem Shark Tank, tem pessoas do Shark Tank que a gente faz esse trabalho de prospecção ativa. Então, a gente trabalha com muita gente... interessante no mercado. E agora, já de verdade, para te caminhar pro final, e tem a conversão. A conversão é legal, que a gente faz a conversão com o IA. Se o ticket for mais baixo, a própria IA pode vender. A gente não recomenda que a IA venda um produto de 18 mil. Né? Não vai acontecer tão fácil. E a gente terceiriza também closer, tá? Treinado por nós, da mesma forma que o SDR. E aí, lembra quando alguns clientes nossos, lá no passado, e a gente conhece um monte de dono de agência que se queixam disso, que o cliente fala que o cliente, poxa, ele só quer tirar pedido, ele não quer vender. Eu gero o lead para ele não vende, ele só tira pedido. E com a gente, se ele contratar o serviço de conversão, ele pode só tirar pedido, porque a gente vai qualificar para ele, aliás, a gente vai gerar demanda, né? Ou por anúncio, a gente vai qualificar e a gente vai fechar para ele. Literalmente, vai chegar uma fichinha lá para o cliente e o cliente vai tirar pedido, porque a venda foi feita. Uma pessoa. Então, assim, nosso core business não é tecnologia. Nosso core business é venda, é fazer vender. E por acaso a gente está usando IA. Se inventarem uma outra coisa, a gente vai estar vendendo por lá também. Então é legal que a gente consegue ter esse olhar, né, de ponta a ponta para ajudar as empresas a crescerem. Isso é muito bom. É o que eu falei desde o início, né, pessoal? A gente criou isso e está dando certo porque o nosso objetivo é solucionar problema, é fazer com que a empresa dos nossos clientes cresçam. Porque a gente tem sempre mais coisas ali para agregar para ele, para fazer com que ele cresça cada vez mais, né? Você é uma empresa pequena, você não tem dinheiro para botar em tráfego, você tem que contratar a empresa para fazer gestão do tráfego e ainda botar a verba de mídia. Cara, começa na prospecção, que é mais barata. Gastar 5 mil reais ali com a prospecção, tu não gasta às vezes nem R$ 1.000 por mês. E aí, depois de você conseguiu vender, tá escalando, cara, mais funil de aquisição, porque uma coisa que eu sempre falo, né, a empresa ela tem que ter vários funis de aquisição e a sua empresa também precisa ter vários funis de aquisição. Você precisa fazer prospecção, tráfego, palestra, você precisa ter network, você precisa panfletar, sei lá, bota o outdoor, panfletar não, porque é bem velho, né, pessoal? Mas quanto mais funis de aquisição você tiver, mais a sua empresa vai ter leads ali para você conseguir escalar. Mais pessoas interessadas para você escalar. Você não tem dinheiro para a gente não tem dinheiro para colocar anúncio para o Brasil inteiro ficar vendo 10 vezes os nossos anúncios. Então, a gente tem lead de anúncio, a gente tem lead de prospecção, a gente tem lead de palestra. Cada funil traz ali do canal. cliente. Quanto mais canais de aquisição você tiver, melhor. Então, é isso. Começa a prospecção, vai para o tráfego, vai para outras frentes ali que você vai conseguir escalar. Eu queria finalizar com um ponto importante que faz parte da nossa cultura. A gente não era... Em tese, a gente era uma empresa de tecnologia, né? Antes de você entrar, viramos uma agência, a gente vendia para os nossos clientes, mas a gente não sabia vender para a gente mesmo,
né? Aliás, a realidade da maioria das agências é essa mesmo, não investe nem anúncio para elas Faz tráfego próprias. pros outros e não faz pra eles. E há 2 anos atrás, a gente passou bastante dificuldade na empresa, né? A gente teve que tirar gente, a gente não tinha, né, a quantidade de gente que tem hoje. A gente errava muito, errava em produto, errava em processos, e a gente não conseguia passar de um limite, de uma faixa de faturamento. Até que a gente começou a investir tempo em comercial. A gente fez algumas tentativas, erramos com algumas pessoas, não só por culpa dela, mas por culpa de gestão, a gente estava aprendendo, até que a gente acertou no comercial e deu uma liberdade pra gente tão grande, porque começou a ter caixa na empresa e a gente começou a investir, a remunerar melhor nossas pessoas, o nosso time, nossa melhor vendedora, ela chegou pra gente. Era um investimento muito alto. Eu lembro que eu tive que convencer você que faria sentido, ela veio de uma outra empresa, ela era cara, e a gente pôde pagar por essa pessoa e trouxe um resultado incrível. Então, a gente acabou incorporando na cultura a liberdade. Você ter liberdade no negócio. Você só consegue ter liberdade no negócio se você vende, Sim. né? Então, eu comecei a publicar no meu perfil a hashtag Hoje é dia de vender e ser livre, toda sexta-feira. Por quê? Meus colegas, donos de agências, eles falam que é muito ruim vender na sexta. E eu não sei por quê, até hoje, a gente vende muito bem na sexta. Até 6 horas, a gente faz reunião com o time, né, de fechamento, 5 horas da tarde, toda sexta-feira. E a gente já vendeu em call, tinha um cara querendo vender, Sim. eu chamei para uma call e a gente vendeu. Então, a gente vende bem na sexta-feira. Poxa, então, olha, a gente é livre porque a gente vende e a gente quer essa liberdade para o nosso cliente. Então, todo dia é dia de vender e ser livre. Livre para crescer, livre para melhorar de vida, livre para melhorar a sua empresa, né? Então, a gente tem colegas, né, que focam muito em produto, em processo, ficam desenhando aquilo durante muito tempo, só que eles não vendem e não adianta nada, né? Flávio Augusto que fala, uma empresa só começa a existir quando ela vende. Se ela não vende, é só um CNPJ. Se ela não tem receita, ela é só um CNPJ. Porque quando você tem receita nova chegando, te dá margem para errar. Teve um mês que a gente vendeu muito e a gente não deu conta, né? Só que a gente resolveu. A gente trouxe gente boa, a gente trouxe... a gente adquiriu uma pequena empresa trouxe um time de tecnologia fantástico do Lucas, né, pra gente trabalhar com a gente. Coisas que se a gente não tivesse uma boa receita, a gente não conseguia trazer. Então a receita ajuda a resolver problema. Lógico que tem que saber gerir isso, mas é libertador. O que mudou as nossas vidas, né? A minha vida pessoal, a gente se estressava muito, enfim, era muito difícil por quando a gente não vendia. Então a gente quer isso para nossos clientes. Basicamente, o que a gente quer para o nosso cliente é o que funcionou para a gente, é o que libertou a gente, e por isso que a gente usa, né, esse manifesto que vender realmente traz a liberdade. Cara, sem vendas, nenhuma empresa funciona, né? Você pode ter o melhor produto do mundo, se você não consegue vender, cara, sua empresa vai quebrar, né? E o Flávio Augusto, né? Era daqui do Rio. Um abraço aí, Flávio Augusto. Eu gosto muito dele. E, cara, ele fala assim, a primeira coisa que você precisa aprender é vender, né? Então, se você não vende, você tem que ter um sócio que vende ou você tem que ter alguém muito bom de vendas. E é o que você falou, quando você tem dinheiro, você consegue contratar pessoas melhores, você consegue contratar... Porque a ideia é que você contrate pessoas melhores que você, né? Para determinadas áreas ali, cara. Sim, para resolver uns problemas que você não sabe resolver. A gente só consegue fazer isso quando a gente tem... dinheiro que é vendendo. Para trazer, para até atrair pessoas boas, né? A gente trouxe pessoas novas para o time comercial. Tem uma pessoa que é fantástica, que veio da RD Station. Passou por todo o treinamento da RD Station, fantástico. Tá ajudando demais a gente. Viu o perfil do Renan? Ele quis trabalhar com a gente. Falou, cara, eu quero trabalhar com vocês. A gente fez a entrevista hoje de uma pessoa que ele era para trabalhar como vendedor, né? Hoje de manhã isso. E aí a gente propôs, cara, olha, para vendedor a gente vai te jogar pro início do mês que vem. Mas para atendimento a gente tem para começar segunda-feira. Gostei do seu perfil, você topa? Passou as informações para ele. Aí ele falou, cara, eu pesquisei nesse tempo sobre vocês e eu quero trabalhar com vocês. Isso é legal, né? Então é isso. Vamos finalizar antes que a Larissa expulse a gente daqui. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram aí? Deixa nos comentários. Se você
Conta aí nos comentários também como é que é o modelo de venda de vocês, né? O que vocês vendem, se vocês têm dúvida alguma coisa. E se quiser conversar com a nossa IA também, pessoal, ela tá aberta para qualquer um que quiser conversar com ela. Entra no Instagram do Renan, né? Depois a gente deixou o arroba dele aqui embaixo. Lá tem o link da nossa landing page, você entra lá, clique no botão do WhatsApp e você vai poder conversar com a nossa IA, vai ver como é. Ela é de fato uma IA, não um chatbot, né? E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de olhar os outros episódios também. Alguma consideração final aí, Renan, pra gente encerrar? Não, tá fechadíssimo, foi ótimo que a gente pôde ficar essa 1h20 falando aqui da Ultra, ficaria mais tempo, né? Muita coisa pra falar. Então é isso, pessoal, muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima, tchau, tchau.